Imagine perder a pessoa que mais ama sem explicação, acreditando que ela se foi para sempre. A dor da ausência, o vazio que corrói a alma. Isso aconteceu com Lucas, um menino que teve sua infância roubada por uma tragédia. E anos depois, algo impossível aconteceu, algo que desafiava a lógica e a própria morte. Ele a viu, viva, na rua. Um reencontro que virou seu mundo de cabeça para baixo. Fique até o final. Essa história vai mexer com você de um jeito que você jamais imaginou. Era o ano de 1995. Lucas, com apenas 8 anos de idade, vivia uma vida que parecia um conto de fadas, repleta do calor e do amor incondicional de sua mãe, Ana, que era seu porto seguro, seu sol particular. Ele era um menino cheio de risadas, de sonhos coloridos, com uma mãe dedicada que iluminava cada canto do seu pequeno universo. Mas, em um dia comum, após a escola, quando o cheiro de bolo assado costumava recebê-lo em casa, tudo mudou. Sua mãe, Ana, saiu para buscar pão na padaria da esquina e, como se a terra engolisse, nunca mais voltou. Nenhuma pista. Nenhum adeus. Apenas um silêncio ensurdecedor que preencheu a casa e a vida de Lucas. As pessoas ao redor buscaram respostas incansavelmente. Seu pai, um homem forte, desabou em lágrimas silenciosas, seus ombros pesados pela dor. A polícia investigou cada rua, cada beco, cada testemunha, mas o caso esfriou, e o nome de Ana passou a ser sussurrado com a tristeza dos mortos. A cidade inteira lamentou a tragédia, dando-a como falecida, um destino cruel e inexplicável. O vazio, no entanto, permaneceu em Lucas, uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Ana deixou para trás seu filho pequeno, com a alma dilacerada, um porta-retrato empoeirado com a foto de um Lucas sorridente e um cheiro suave de jasmim, que era a essência de sua mãe e que Lucas nunca mais conseguiu sentir sem um aperto no peito. Anos se passaram, décadas de luto e ausência. E então, algo foi encontrado onde ninguém esperava, muito tempo depois que todas as esperanças haviam se esvaído, um objeto que parecia desafiar o tempo e a própria lógica. O que estava escondido por tanto tempo, estava prestes a vir à tona, desenterrando memórias e segredos. E o que veio a seguir, chocou a todos de uma forma inimaginável, revelando que a verdade era muito mais complexa do que se podia sonhar. Se essa história já tocou alguma parte do seu coração, se inscreva agora. Porque o que vem a seguir, vai mexer com a sua alma de um jeito profundo e irreversível. Décadas depois, no ano de 2025, em meio à agitação de uma rotina adulta e às cicatrizes de um passado irresoluto, algo inesperado e avassalador aconteceu. Lucas, agora com 38 anos, um homem que carregava o peso de sua infância roubada, voltava de uma cansativa reunião de trabalho em uma área central e movimentada de São Paulo. Seus pensamentos estavam distantes, presos nas lembranças de sua mãe, como de costume. Foi então que seus olhos, quase que por acaso, encontraram uma figura familiar. Uma mulher de cabelos grisalhos, emaranhados e sem vida, com roupas simples, rasgadas e sujas, sentada em um banco de praça, com a mão estendida, pedindo esmola. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. Era como se o tempo tivesse parado, e o mundo ao seu redor tivesse emudecido. Era sua mãe. A mulher que ele acreditava estar morta há 3 décadas. Mas havia algo estranho, algo que não se encaixava com a imagem que ele guardava em sua memória. Ela parecia muito mais velha, o rosto marcado pela vida nas ruas, o corpo curvado pela miséria, mas seu olhar, mesmo cansado e sem foco, era inconfundível. Era o mesmo olhar profundo e amoroso de Ana, com a mesma intensidade que ele se lembrava desde criança. Lucas, atônito, sentiu o ar faltar em seus pulmões, suas mãos tremeram incontrolavelmente, e um nó se formou em sua garganta. Seus olhos se encheram de lágrimas que transbordaram sem controle, embaçando a visão daquela mulher. Era uma lembrança que ele pensava estar perdida para sempre, uma parte de sua alma que havia morrido com ela, e que agora estava ali, viva, na sua frente, sob o sol implacável da cidade. Mas uma pergunta, crua e dolorosa, queimava em sua mente, consumindo cada pensamento. Como isso era possível? Como ela pôde ter sobrevivido e chegado a essa situação? Por que ela estava ali, pedindo esmolas? E, acima de tudo, quem a manteve longe por tanto tempo, escondendo-a daquele que a amava mais que tudo? A verdade estava mais perto, tangível, mas ainda tão longe, envolta em camadas de mistério e dor. E o que Lucas descobriu em seguida, não apenas mudou tudo o que ele acreditava sobre sua mãe, mas reescreveu a história de sua própria vida. Voltemos a 1995, aos dias que antecederam o desaparecimento de Ana. Ana não era quem todos pensavam, nem mesmo para seu marido e filho.
Por trás de seu sorriso gentil, sua dedicação inabalável à família e a aura de mulher perfeita, ela escondia um segredo. Um fardo pesado demais para ser carregado sozinha. Ana tinha sido diagnosticada com uma doença rara e incurável, uma condição degenerativa que a faria perder a memória lentamente, dia após dia, até que não restasse nada de quem ela era. Em seus últimos dias de lucidez, com a mente ainda afiada, ela temia, acima de tudo, que sua família sofresse ao vê-la definhar, ao presenciar a mulher vibrante que ela era sendo consumida pela doença. Então, em um ato de desespero e amor distorcido, ela planejou seu próprio desaparecimento para poupá-los daquela dor agonizante, daquela despedida diária e cruel. Esse peso a seguia como uma sombra persistente, consumindo seus dias e suas noites. Anos antes de desaparecer, ela começou a ter esquecimentos inexplicáveis, pequenos lapsos de memória que a aterrorizavam. No início, eram simples distrações, mas logo se tornaram alarmantes, até que um médico lhe confirmou o diagnóstico terrível, uma sentença de morte para sua mente. Ana tentou fugir do destino. Ela pesquisou incansavelmente sobre a doença em livros antigos, em bibliotecas empoeiradas, buscou tratamentos alternativos, mesinhas caseiras, tudo o que pudesse oferecer uma centelha de esperança, mas sabia que o destino era inevitável. Mas na noite em que desapareceu, algo a alcançou, a certeza cruel de que o tempo estava se esgotando. Ela deixou uma carta para Lucas, escondida com carinho em seu antigo diário, um testemunho de seu amor e de sua decisão, explicando sua terrível escolha e pedindo perdão por sua ausência, antes que a doença a consumisse completamente, apagando quem ela era. Lucas nunca soube da doença de sua mãe, nunca desconfiou da dimensão de seu sacrifício. Mas ao encontrar sua mãe na rua, a sensação daquele cheiro de jasmim, que ele sentiu ao abraçá-la, trouxe de volta uma memória antiga, um flash de infância. Uma frase que Ana costumava sussurrar para ele antes de partir, durante seus abraços noturnos: "Meu amor por você é maior do que qualquer distância, do que qualquer esquecimento." E foi ali que a dúvida cresceu, enraizando-se em sua alma, corroendo suas certezas. Ela realmente fugiu por amor, ou foi levada por algo mais sombrio? Ela planejou tudo, cada detalhe de seu desaparecimento, ou foi apenas o destino cruel de uma doença que a arrastou para a rua? O mistério começava a se desvendar, mas a dor só aumentava. Se você ainda está aqui, é porque isso está mexendo com você de uma forma avassaladora. Então pare tudo, e se inscreva. Essa história ainda não acabou, e o que está por vir vai te surpreender ainda mais. Lucas não conseguia aceitar o mistério que envolvia a doença e o reaparecimento de sua mãe. A imagem dela na rua, em estado tão vulnerável, era uma ferida aberta que exigia respostas. Ele precisava desvendar a verdade, por sua mãe, por seu passado, por si mesmo. Ele a abordou na rua, tentou falar com ela, com o coração em frangalhos, mas os olhos de Ana, antes tão vívidos e expressivos, agora tinham um brilho distante, vazio. Ela não o reconhecia. Não se lembrava de nada. A doença havia consumido suas memórias, transformando-o em uma sombra do que um dia foi. O sofrimento de Lucas era insuportável. Mas cada tentativa de comunicação, cada passo que dava, trazia mais perguntas do que respostas. Um velho amigo da família, um médico aposentado que morava no interior, se lembrava de Ana consultá-lo com sintomas estranhos antes de desaparecer, de queixas sobre lapsos de memória e dores de cabeça inexplicáveis, mas havia prometido sigilo médico, jurado que jamais revelaria o terrível diagnóstico a qualquer pessoa, a pedido dela. A dúvida crescia em Lucas, um tormento constante. Seu pai, ao saber do reencontro, ao ouvir o relato atônito de Lucas, recusou-se a acreditar. Ele estava convencido de que era apenas uma semelhança impressionante, uma invenção da mente abalada de Lucas, um delírio do luto. Diziam que era loucura, que Ana estava morta e que Lucas deveria parar de cavar o passado. Mas Lucas, impulsionado por uma força que vinha de sua alma, encontrou o velho diário de sua mãe, guardado por seu pai, esquecido no fundo de uma gaveta empoeirada, um objeto que Lucas nunca tivera coragem de ler desde a infância. Dentro, ele achou a carta, amarelada pelo tempo, com a caligrafia elegante de Ana, explicando sua decisão. Era a prova. A verdade. E então, uma verdade dolorosa surgiu, mais cruel do que ele poderia imaginar. Ana realmente havia planejado seu desaparecimento, meticulosamente, para poupá-los de vê-la definhar, de testemunhar o lento e agonizante adeus que a doença impunha. Mas havia algo mais. Algo que Lucas não podia ignorar, uma peça que ainda faltava nesse quebra-cabeça de dor e mistério. Por que ninguém da família sabia da doença dela? Por que ela escondeu isso por tanto tempo, levando-o para o túmulo, falso, com ela?
A verdade estava tão perto, visível em suas mãos, mas tão perigosa, cheia de lacunas e perguntas sem respostas que poderiam destruir o que restava de sua família. Lucas seguiu em frente, mesmo com o coração partido em 1000 pedaços ao ver sua mãe sem memória, vagando pelas ruas, uma sombra do que um dia foi. A carta no diário era uma prova, mas não a história completa. Ele continuou a investigar, a procurar por cada fragmento, cada resquício da verdade. Foi então que ele encontrou um parágrafo final na carta, quase ilegível, as letras borradas por lágrimas antigas, onde Ana mencionava ter deixado um colar de jasmim para Lucas, como um último elo com suas memórias, com seu amor. E ali, tudo mudou, o chão se abriu sob seus pés. Ela pedia perdão novamente, em uma caligrafia trêmula, mas não explicava o que a levou a uma vida de pedinte, a uma existência tão desumana, nem porque não buscou ajuda antes que a doença a consumisse totalmente, transformando-a em uma desconhecida. Mas havia algo errado, algo que não se encaixava. A data da carta era de 1995, o ano em que ela desapareceu. Mas o colar de jasmim, aquele mesmo que Lucas sentiu o cheiro ao abraçá-la na rua, estava na casa de Lucas, guardado por seu pai em uma caixa de recordações. Seu pai alegava tê-lo encontrado anos depois, mas nunca havia contado a verdade sobre a doença da mãe, nunca sequer mencionou o diário ou a carta. Lucas olhou para seu pai, que o observava com um misto de culpa e tristeza, com lágrimas nos olhos, buscando respostas que ele parecia não ter ou não querer dar. Ele sabia que a verdade completa estava lá, nas mãos de seu pai, nos segredos guardados, mas não podia alcançá-la totalmente. O que Ana escondeu ainda está perdido, talvez para protegê-los de uma dor ainda maior, de uma verdade que poderia destruir a família que restou. Talvez, para sempre, permaneça um enigma. E foi ali que Lucas entendeu: algumas verdades pertencem ao passado, envoltas em mistério e protegidas pelo tempo. Ou será que não? Será que há algo mais a ser desvendado, um último segredo a ser revelado? Se isso te fez chorar, se te causou um nó na garganta ou te fez lembrar de alguém que você perdeu, ou de um segredo guardado no passado, se inscreva agora. Porque existem histórias que precisam ser contadas, vozes que precisam ser ouvidas. E você pode ser o motivo delas não serem esquecidas, de sua verdade vir à tona. A história de Ana permanece sem fim, um mistério doloroso que ressoa através do tempo. Uma mãe que desapareceu sem deixar vestígios, um segredo guardado por décadas que assombrava a família, e um reencontro na rua que trouxe mais perguntas do que respostas. O que realmente aconteceu naquele dia de 1995? O que levou Ana a uma vida de mendicância? Só o tempo, e talvez os fragmentos de memória que Lucas ainda possa resgatar, sabem a verdade. Toda semana, em nosso canal, trazemos histórias reais que mexem com o coração e desafiam a compreensão. Clique no like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum mistério. Porque o próximo segredo pode tocar sua alma de uma forma inesperada.